Muito bom nos encontrarmos aqui mais uma vez. Espero que você esteja desfrutando de todo o cuidado, da graça e da bondade do nosso Deus constantemente. Aqueles que já foram em Salvador, possivelmente tenha tido a oportunidade de conhecer ali o Farol da Barra. Considerado o mais antigo do Brasil e também um símbolo da capital baiana, os faróis eles têm um papel muito importante para aqueles que lidam com navegação. Eles são um ponto de referência para os navegadores e eles têm algumas características importantes e extremamente relevantes para aqueles que dependem desse sinal em suas navegações. Pelo menos 4 características de um farol eu quero mencionar aqui para vocês. Primeiro, é que eles nos advertem, ou que eles advertem sobre um perigo em potencial. Uma segunda característica de um farol é que geralmente eles são muito resistentes a fortes tempestades, a fortes ventanias. Uma terceira característica é que eles brilham em meio à neblina e em meio à escuridão. E um quarto e a última característica é que geralmente os faróis sinalizam um porto seguro. Um lugar onde as pessoas sabem qual é a sua função de alerta, qual é a sua importância para as suas vidas e para a sua segurança. Quando nós olhamos para as Escrituras, há um texto que me faz lembrar essa ideia e características semelhantes a essas do farol. Observe lá o Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Ao olhar para esse texto, ele fala da palavra de Deus como uma luz que norteia, uma luz que sinaliza, uma luz que revela, que brilha e que nos guia, que orienta os nossos passos. A ideia de uma candeia acesa ou de uma luz forte, reluzente, talvez algo como um sol que brilha e revela tudo aquilo que é necessário ser visto. Essa é a palavra de Deus. Ele fala, a tua palavra ela é lâmpada que ilumina os meus passos, ela clareia o meu caminho, ela me ajuda no meu caminhar, ela me dá segurança no meu caminhar, ela me auxilia e ela me direciona. Mas há um outro texto no Salmo 19, versículo 7 e 8, que eu quero ler também com vocês, que fala dessa palavra e que nos revela um pouco mais dessas características desse grande farol, desse grande luzeiro que nós temos diante de nós. Salmo 19, versículo 7 e 8, ele diz, a lei do Senhor ela é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. E nós vivemos dias em que facilmente a nossa alegria ela é esgotada, a nossa esperança se esvai. Muitas vezes nos sentimos perdidos, desnorteados, sem saber o que fazer e muitas vezes sem ver aquela luz lá no fim do túnel ou em meio à tempestade ou nevoeiro, aguardando aquele sinal de luz nos mostrar o nosso forte, o nosso porto seguro. E ao olhar para esses textos, a maneira como ele fala da palavra, da verdade de Deus, das Escrituras, falando, olha, ela é uma lei perfeita, ela é capaz de revigorar a nossa alma. Opa, ele está falando que é o nosso porto seguro, que os seus testemunhos são dignos de confiança e nos tornam sábios, ou tornam sábios os inexperientes. Opa, ela nos ajuda em meio ao caos e muitas vezes a nossa sensação de não saber o que fazer. Ela nos aponta qual é o norte, ela nos dá sabedoria para as tomadas de decisões, para que possamos agir com segurança. Os preceitos são justos, ela nos dá alegria, ela renova, ela revigora, ela traz luz aos nossos olhos. E nesses dias, como tem sido gostoso e prazeroso desfrutar dessas verdades.
Como é bom naqueles momentos em que estamos tristes, preocupados, esgotados, muitas vezes desesperançosos, nos lembrarmos de textos que enchem a nossa alma, que alegram o nosso coração, que renovam o nosso espírito. E textos como a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Como é gostoso lembrar de verdades como essa. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lembrar do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou como ele diz mais adiante, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Lembrar de textos como alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. É o nosso porto seguro. É a luz que nós precisamos ver. É onde nós precisamos nos nortear. É o que realmente revigora a nossa alma, alegra o nosso coração, nos vivifica. O nosso farol. Nós somos renovados nele. E nós podemos experimentar realmente de uma maneira muito prática a palavra restaurando, a palavra renovando, nos trazendo esperança e alegrando o nosso coração. E aí nós percebemos que realmente a nossa alegria ela não pode, não deve ser de maneira alguma circunstancial. A nossa segurança ela não pode ser depositada em homens, em coisas, mas naquilo que é atemporal, naquilo que é eterno, naquilo que realmente tem o seu efeito de maneira eficaz. E eu quero deixar aqui algumas sugestões para mim e para você acerca desse farol, acerca dessa lâmpada para os nossos pés. Leia a palavra constantemente, em todo o tempo que você tiver oportunidade. Ouça textos bíblicos, memorize versículos, recite-os. E ainda, ouça e cante louvores que são baseados na palavra de Deus. E uma palavra de estímulo final aqui para todos nós. Recorra a este farol sempre. Atente o seu olhar para o que está escrito na palavra. Confie, ouça os sinais de alerta e desfrute da segurança, da alegria, da esperança que essa palavra nos traz. Confiando na palavra e no Senhor dessa palavra, aquele que é eterno, aquele que é Pai, aquele que é santo, que é justo, que é amoroso, aquele que é soberano sobre todas as coisas. Que o Senhor te abençoe.